Graças a paz, irmãos. Quero convidar todos a abrir a palavra do nosso Senhor, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6. Os irmãos encontraram? Bem, então, leiamos. Peço que você esteja, nesse momento, extremamente atento à palavra de Deus. Você não deixe que outras distrações, tomem a frente nesse momento, nem que tire a sua percepção das coisas que serão ditas. Vamos ler o que está escrito. Mateus 7, a partir do versículo 1, diz assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco no olho do teu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Pai, Senhor que é santo, é a Ti, ó Deus, que clamamos pelo entendimento da Tua própria palavra. É a Ti, ó Senhor, que clamamos pela Tua sabedoria, pela sabedoria que vem do alto. Senhor, nós te pedimos nesse momento que o Senhor nos ajude a compreender, que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Que o Senhor me ajude, me auxilie, Pai, para que cada coisa que eu fale aqui seja para o louvor da glória da Tua graça, seja para o crescimento e enriquecimento do Teu reino. Que tudo isso redunde em glórias a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para receber a Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz, que é poderosa para nos purificar, porque não são palavras de homens, mas a Tua própria palavra, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda. Eu te peço, é o que te pedimos e que te clamamos, ó Deus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos em mais uma sessão do Sermão da Montanha, continuação daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. E o Sermão da Montanha ele é extremamente denso. Ele tem muitas áreas, muitas coisas que são ensinadas. O Senhor Jesus no começo ensinou sobre como é o crente transformado por dentro pelo Espírito Santo, com as bem-aventuranças. Como ele passa a ser agora. Como ele passa a ser luz e sal nessa terra que está apodrecida e está em trevas. Depois, o Senhor Jesus, no seu sermão, ele nos ensina a interpretar verdadeiramente a lei, usando os princípios corretos, sem separá-las do Deus Todo-Poderoso e amoroso. O Deus que é justo, mas que é misericordioso. O Senhor Jesus nos ensina isso. Depois, ele nos ensinou princípios importantes para uma vida cristã verdadeira. O que um cristão genuíno faz, como ele ajuda o próximo nas boas obras, na caridade. Como um cristão genuíno ora ao Senhor, como um cristão genuíno busca Deus também com jejum. Ele mesmo nos ensinou
uma linda oração, com os princípios que devem conter as nossas orações. Reconhecendo que Ele é o provedor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é quem nos livra do mal, que Ele é quem nos perdoa os pecados, que Ele é quem nos faz como servos aqui que proclamam o seu reino nessa terra. E tudo provém dele, todas as boas dádivas e bênçãos. Depois de tudo isso, Ele nos ensinou que existe um tesouro, e esse tesouro é o reino dos céus. E ele vale mais do que qualquer coisa nessa terra, de modo que sempre é lucro você perder tudo que você tem, contanto que você conquiste, que você ganhe o reino dos céus. Que o reino dos céus ele seja, que você tome ele, se aproprie dele, porque o Senhor lhe dá de graça. Depois o Senhor nos ensinou princípios sobre as preocupações. Porque quando nós estamos preocupados é porque tiramos as nossas vistas do tesouro perfeito, imutável. Ele nos ensina sobre os perigos de colocar a nossa confiança nas coisas, nas riquezas, nos bens. Bem, depois de encerrada essa sessão, essas sessões, na verdade, todas, agora o Senhor traz mais um princípio para o povo de Deus. Agora esse princípio é relacionado em como o povo de Deus agora se relaciona entre si. Porque todas essas coisas são válidas. Mas a gente não pode esquecer que mesmo nós, os que fomos regenerados pelo sangue de Cristo, que tivemos a habitação do Espírito em nossos corações, ainda estamos propensos a diversas falhas por causa do pecado. Mesmo aqueles que são povo de Deus, que estão em processo de santificação como nós, nos apartando do mundo dia após dia, nos achegando a Cristo, a sua palavra, a uma vida de justiça, como Ele nos ensina, ainda assim, nós temos muitas falhas. E quanto mais conhecedores da palavra de Deus somos, mais conseguimos enxergar as falhas, não só nossas, mas também as dos outros, daqueles que nos cercam, daqueles que nos rodeiam. E agora o Senhor Jesus, ele começa a falar sobre julgamentos. E nós temos, obviamente, no dia a dia, as pessoas fazem diversas falas, né, usando essa palavra de Cristo sobre o julgar, o não julgueis, né? Só Deus pode me julgar. Quem nunca ouviu alguém dizer isso depois de cometer uma barbaridade? Um pecado, uma coisa, ou falar uma besteira e dizer só Deus pode me julgar. Ou então, uma versão um pouco mais sofisticada é: Deus conhece o meu coração. Você está vendo isso aqui, mas Deus sabe como é por dentro. Ou então, o famoso não julgueis, viu? Você está falando mal de mim, mas não julgue não. Será que a Escritura realmente ensina isso? Desse jeito, desse modo, que não podemos fazer nenhum tipo de julgamento? Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia nos ensina que cada um cuida da sua vida e pronto, e a gente não tem compromisso nenhum uns com os outros? Bem, o primeiro passo é entendermos o que é um julgamento. Isso é a parte fundamental para interpretar esse texto. O que é um julgamento? A palavra krinet, né? Krinet, no grego, ele remete a dividir. Esse julgamento é uma coisa que causa divisão, que separa por meio da opinião. E, se nós conhecemos bem a palavra de Deus, o juízo de Deus, o julgamento divino faz justamente isso. Divide entre os santos e os ímpios, entre os cidadãos celestiais e aqueles que vão passar a eternidade no inferno. O próprio capítulo 7 de Mateus, no versículo 23, aponta para essa divisão e julgamento. No versículo 23 desse capítulo, tem aquelas famosas palavras do Senhor, que diz assim: então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Então, o julgamento, ele faz isso. Ele divide, ele separa as ovelhas dos bodes, as ovelhas dos lobos devoradores. O juízo de Deus aponta para essa divisão. Mas o julgamento aqui, nessa vida, no dia a dia, na igreja,
também pode causar diversas divisões. O julgamento pode causar diversas divisões. Aqueles que fazemos. E a pergunta é, todas essas divisões, será que são ruins? Por coincidência, pelo menos da nossa parte, não da divina, vimos como, na leitura alternada hoje, como Paulo trata aqueles que agiam de forma errada na igreja. Dizendo, olha, não se associem a eles. Não foi assim que a gente leu? Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Então, vejamos que nem sempre as divisões, elas são necessariamente, em última instância, uma coisa ruim. Mas elas devem promover a glória de Deus. Aqui, olhando agora para o texto dessa manhã, o texto de hoje, nós temos, em primeiro lugar, uma solene proibição do Senhor Jesus Cristo. Os versículos de 1 a 5, quase todos os versículos dessa manhã apontam para essa proibição que Cristo faz. E como ela deve ser feita e quais os seus padrões. Primeiro, no versículo 1, eu peço que vocês acompanhem atentamente. O Senhor Jesus diz assim, ó, não julguem para que vocês não sejam julgados. Bem direto. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Temos aqui duas coisas. Temos uma ordem de Cristo, não julguem, e temos uma consequência para aqueles que desobedecem essa ordem. Aqueles que julgam serão julgados. Então, primeiro a ordem, o não julgueis ou não julguem, né? Se tentar analisar essa ordem, eu me lembro de cara ao ver isso, né? Os irmãos certamente, ou talvez a gente já tenha até feito isso. Muitas pessoas usam dessa ordem como uma desculpa para pecar. Você está pecando, alguém vai dizer, olha, esse não é o caminho adequado para seguir, vamos corrigir isso aí, vamos mudar. O pessoal olha e diz que não julgueis, não me julgue, só Deus pode me julgar. É como se fosse um trunfo, uma carta na manga, para sempre que você estiver pecando, você ter a desculpa máxima. Você não pode fazer nada, só quem pode me julgar é Deus. Como se isso não fosse uma coisa extremamente pesada. Né? Você colocar nas mãos de Deus, o Deus perfeitamente santo, o juízo pelos seus pecados. A gente deve buscar o contrário, não o juízo, mas a graça de Deus. Sua misericórdia que triunfa sobre o juízo. Jesus, ele traz um efeito importante para aqueles que julgam. Esse efeito pode ser devastador para a vida de um cristão. Aquele que julga está sujeito a ser julgado. E olha que coisa interessante, porque normalmente, nem sempre é assim, o julgamento acontece quando uma pessoa faz uma coisa errada e o outro tenta apontar as falhas. E quando você pensa, o pensamento cristão correto é que as coisas busquem a correção e que tudo se vá bem depois. O que ajudou e o que foi ajudado deixe de pecar. Mas na prática, normalmente acontece uma coisa muito pior e perversa. É que aquele que já está em pecado faz com que o outro, com seus olhares pecaminosos também, com um falso senso de justiça, queira apontar a falha dos outros. E aí você não tem dois santos agora, você tem dois que se corromperam em pecado. E o pecado tende a fazer isso, porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. É evidente, meus irmãos, que o Senhor Jesus aqui ele não está falando de todos os tipos de julgamento, mas tem um tipo de julgamento que leva a essa consequência má. Tem um tipo de julgamento que causa esse caos, no qual aquele que peca está errado, aquele que aponta o pecado também está errado. Existe esse julgamento. E chamaremos ele, a partir de agora, como o juízo temerário. O que seria o juízo temerário? Que provavelmente é o juízo mais comum, o julgamento mais comum que vemos em nosso meio, nos nossos dias. É aquele juízo que é imprudente, é um juízo que é perigoso, é um juízo que é precipitado. Aquele que a gente aponta as falhas com o único objetivo de apontar as falhas. De nos colocarmos em uma posição de superioridade e de santidade. Em outras palavras, esse é um juízo
totalmente desprovido de amor. E lembra quando tratamos e quando o Senhor Jesus estava ainda no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, ele estava explicando a lei e como os fariseus eles aplicavam a lei apenas exteriormente, justamente porque eles esqueciam esse fator extremamente importante, que o Deus, que é o legislador da lei, ele é o Deus que é amor. E eles esqueciam esse princípio importantíssimo para aplicar a lei. E via de regra, é a mesma coisa que fazemos quando aplicamos o juízo temerário. Olhamos para a letra da lei, não enxergamos uma pessoa necessitada, não enxergamos alguém que, por mais miserável que seja, é carente de Cristo, da graça, do perdão e do amor, e aplicamos o juízo temerário. A gente não quer corrigir aquelas pessoas. A gente não quer que ela se dê bem, que ela seja curada. A gente quer apontar e dizer, você não presta e você é digno do inferno. Como se todos nós não fôssemos. O juízo temerário, ele é esse juízo que é desprovido de amor, não tem amor nele. Não tem um objetivo de glorificar a Deus. Não tem um objetivo de correção. Não tem um objetivo do conserto. É o juízo que visa somente a divisão e a condenação. Eles não estão preocupados com arrependimento. Jesus, meus irmãos, é enfático quando ele diz: aquele que faz isso estará sujeito a julgamento. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mas, Mário, como é que você chega à conclusão de que esse tipo de juízo específico? Veremos ao decorrer do texto. E essa é a consequência. Aquele que faz isso está sujeito a ser julgado igualmente. Esse julgamento, meus queridos, ele existe em 2 níveis. Essa consequência existe em 2 níveis. Primeiro é o julgamento dos homens. Aquele que costuma apontar muitos dedos. No primeiro escorregão visível, terão muitos dedos sendo apontados para ele. Você isso, você aquilo, você aquilo. E por incrível que pareça, esse é o de menos nessa consequência. Muito pior é estar sujeito ao julgamento de Deus. Aquele que julga está sujeito também ao julgamento divino. E quanto a esse, nós devemos ter muito cuidado. Porque as palavras de Jesus no livro de Lucas, também dentro do contexto do Sermão da Montanha, na descrição que Lucas faz, é que nós devemos temer não aquele que pode matar somente o nosso corpo, mas devemos temer aquele que, além de matar o corpo, pode lançar-nos no inferno por toda a eternidade. Esse é o juízo pior. Essa é a pior divisão que não tem conserto. Porque aquele que foi lançado no inferno foi lançado de uma vez por todas para a eternidade. Portanto, que a gente tenha muito cuidado de não querer assumir a posição de Deus, o justo juiz do universo. A posição daquele que só ele pode condenar de fato. Bem, versículo 2, Jesus diz assim. Ele agora começa a explicar como isso acontece. Ele já dá o final, né? Não julguem para não ser julgados. Isso acontece dessa forma. Versículo 2, pois com o critério com que vocês julgarem, com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então Jesus, ele pronuncia esse grande alerta. Veja que o ensino do Sermão da Montanha ele é sempre prático. Ele é sempre aplicável em nossas vidas. Ele faz esse grande alerta. Ele é extremamente enfático. Inclusive, isso é uma característica, né, dos escritos do povo hebreu, né, de fazer repetições das coisas para enfatizar a importância delas. Quando nós vemos coisas sendo repetidas imediatamente nos evangelhos, significa que é uma grande enfatização dela, por causa da grande importância que ela tem. Quando Jesus diz, em verdade vos digo, saiba que aquilo que ele vai dizer é muito importante, porque ele repetiu, em verdade. Agora ele faz uma repetição usando elementos diferentes. Ele diz o quê? Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Ele usa critério e julgamento.
E depois ele diz, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. É a mesma coisa. Ele usa palavras diferentes para enfatizar essa verdade. Nós devemos ter muito cuidado. Há um paralelo entre critério e medida. Ou seja, quais são os critérios que vocês estão usando para medir as pessoas? Para julgar? Qual é o critério? É o bíblico? É aquele que visa o amor? É aquele que visa o conserto? É aquele que visa a glória de Deus no julgamento depois? Ou é aquele que lhe envaidece? Que você faz o julgamento do outro em detrimento de si mesmo, colocando-se como superior. Tá vendo fulano de tal? Ele faz isso. Deus me livre eu fazer isso na minha vida. Não vou agir assim nunca. Qual a medida? Ou seja, qual o peso que você dá para esse julgamento? Não só o critério que você usa. Normalmente o critério que nós usamos quando fazemos o juízo temerário somos nós mesmos. E ainda mais é um critério desprovido de verdade, né? Porque a nossa visão de nós mesmos tende a ser manchada, né? A gente sempre tende a pensar que a gente é mais santo do que o que realmente é. Qual a medida, qual o peso que você dá nesse julgamento? Você pega elementos bobos do dia a dia e começa a dar um peso ao cara que faz isso aí, ele não pode ser crente. Não faz sentido. O que a palavra de Deus nos ensina é que são os mesmos critérios, os mesmos motivos, as mesmas medidas, os mesmos pesos que a gente usa, que também serão usados contra nós, se a gente fizer esse tipo de juízo temerário. Se a gente julgar as pessoas. Fulano diz que é crente, mas ele faz aquilo. Diz que é crente e ouve esse tipo de música. Diz que é crente e faz tatuagem, assiste tal série, e assiste The Chosen, né? Então, enfim, essas coisas elas não podem fazer parte do juízo de Deus. Essas coisas não podem fazer parte da nossa perspectiva do que é santo e do que não é. Nós devemos ter muito cuidado, porque com o critério com que a gente julga e com os pesos que a gente coloca nas coisas, serão os mesmos que serão colocados sobre nós. Os mesmos critérios e as mesmas medidas. Esse é um grande alerta de Cristo. Se a gente começar a refletir agora e parar para pensar quantas vezes, pode ser só essa semana, tá? Você pensou sobre alguns dos seus irmãos, ou talvez de outras denominações, de outras igrejas, e começou a pensar, fulano faz isso, que loucura, fulano tem aquela atitude. Só que não com o intuito de correção e visando a glória de Deus, mas só com o intuito de envaidecimento. A gente tende a fazer isso. O ser humano faz isso. Ele costuma medir, né? E esse é um ensino que vem sendo aparentemente propagado por muitas denominações ao longo da história, de criar castas de crentes, né? Tem os crentes que têm determinados dons, então eles são superiores, outros têm outros dons, outros não apresentam aparentemente, acham que não têm dons, porque não fazem aquelas coisas que muitas igrejas fazem, e as pessoas começam a medir, e quando acaba o critério dos dons, vai para o critério do que a pessoa faz ou deixa de fazer, né? Para dizer quem é mais santo e quem não é. Como se isso fosse uma coisa requerida em algum momento, né? A gente fazer uma competição de santidade na igreja. Enfim, Cristo ele continua nos versículos 3 e 4, dizendo: porque, e agora essa já é uma repreensão mais forte, né? Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Então, primeiro, nós devemos observar que Jesus aqui está falando um texto sobre irmãos. Né? Olha como essa mensagem ela é falada, né? Ela é exposta para a convivência cristã, para a convivência daqueles que são os seus eleitos. Afinal de contas, as primeiras premissas, né, do Sermão da Montanha é quando Jesus começa lá com as bem-aventuranças, que é a transformação que o Espírito faz no coração do homem.
Essa é a atitude de Deus. E agora ele passa para as práticas do homem, para os imperativos, como nós vivemos a vida obedecendo a Deus. Então, por que você vê um cisco no olho do seu irmão? Né? Ou como você dirá ao seu irmão? Há uma repetição, mostrando que aqui há uma relação de irmandade, de filiação de Deus. Esse aqui é o tratamento que deve acontecer no meio do povo de Deus. Isso é muito sério. Muito sério. Porque significa que boa parte dos juízos temerários que você faz, que nós fazemos em cima de uma ou mais pessoas daquelas pelos quais Cristo morreu, pelos quais o Senhor levou o pecado na cruz do Calvário. Ele, que podia condenar, recebeu a condenação de tais pecados. E nós queremos colocá-los no inferno. Isso é muito sério. Que são julgamentos indevidos entre o povo de Deus. Isso pode causar diversas divisões, consequências terríveis para uma igreja. Terceiro, nós devemos ter maior cuidado quando o julgamento for feito entre irmãos. Quando Cristo fala não julgueis, ele não está proibindo todos os julgamentos. Mas é não julgueis dessa forma que ele disse. Aquele que está tentando julgar o outro por um cisco, sendo que tem uma trave no próprio olho. O Senhor começa a expor a incoerência desse juízo. É um juízo, em primeiro lugar, um juízo injusto. Você vê o cisco no olho do outro, ou seja, uma pequena falha, uma pequena mancha, que não quer dizer que, mesmo sendo pequena, não deva ser corrigida, mas a questão é que esse não é o objetivo aqui. O objetivo é só apontar mesmo. Então você vê uma pequena mancha no olho dos outros, mancha, né? Uma falha na vida dos outros, e você quer apontar e dizer, olha, fulano está como é. Só que no seu olho tem uma trave. Se você vê um cisco, um grãozinho, mas no seu olho tem uma viga de madeira, uma tora de madeira gigante, e você não consegue perceber o tamanho da sua falha. Portanto, esse juízo é um juízo injusto. É o famoso 2 pesos e 2 medidas. Para o outro, que não é você, obviamente, você aplica a condenação. Para você que está fazendo uma coisa muito pior, você se vê como vítima, como um santo, como um coitado. Segundo, além de injusto, esse juízo é um juízo farisaico, um juízo hipócrita. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Esse é um texto que a gente já viu mais de uma vez, Lucas 18, mas é um texto muito importante. É uma parábola de Cristo muito importante, que nos ensina muitas coisas. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Lucas 18, 9. De 9 a 14 diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. Publicano era sinônimo de pecador, alguém que cobrava imposto, alguém terrível. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A atitude do juízo temerário, do juízo entre irmãos, entre o povo de Deus, é exatamente a mesma disposição e atitude daquele fariseu da parábola. De se colocar em confronto, em comparação com os outros. Se colocar numa posição de santidade, de superioridade, enquanto o outro está inferiorizado. Essa é a atitude daquele que é incapaz de enxergar as próprias falhas.
Essa é a atitude daquele que está imerso em pecado, está em trevas e não consegue reconhecer isso. Está até no meio do povo de Deus, está cantando cânticos. Às vezes está pregando, às vezes está tocando, às vezes está liderando um grupo, mas está imerso em pecados porque não consegue viver depositando em Cristo a sua confiança e arrependimento, sua confiança para o perdão. Ele não consegue enxergar os próprios erros, as próprias máculas, manchas gigantescas, a própria trave que está no seu olho, mas consegue ver cada pequena mancha que o irmão possui, ou um pequeno cisco no olho do irmão. Esse juízo é um juízo vaidoso, é um juízo sem amor. Isso não quer dizer, em momento algum, que a igreja de Deus não deva fazer julgamentos. Nós veremos, o Senhor vai apresentar isso. Mas aqui é uma clara exortação de Cristo quanto a esse juízo vaidoso, esse juízo que não visa a glória de Deus, apenas a divisão e destruição. Versículo 5, meus irmãos, diz assim: hipócrita, olha como começa o versículo, né? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Porque aquele que age assim, como está no nos versículos 3 e 4, ele diz assim os versículos, né? Porque você vê o cisco, ou seja, primeiro ele observa o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ele consegue observar a falha dos outros, mas não observa na dele. Depois, ou como você dirá a seu irmão, ou seja, ele vai além. Deixe que eu tire o cisco do seu olho, ou seja, deixa eu lhe corrigir aqui. Quando você tem uma trave no seu próprio olho. Então ele vê e tenta corrigir, dizer assim, o certo é assim, sendo que ele está com a vida pior e ele não consegue se corrigir. As palavras de Cristo para essas pessoas é essa aqui, hipócrita. Ou seja, é a mesma definição que ele dava para os fariseus, que faziam a mesma coisa. Diziam ser servos de Deus, diziam ser conhecedores da lei, viviam querendo cobrar dos outros, aplicar nos outros uma lei severa, quando eles mesmos não praticavam. Eles colocavam julgos pesados demais sobre os outros, quando eles mesmos não levantavam um grama sequer. Essa é a palavra de Cristo, tanto para os fariseus, aquela religião falsa e legalista, quanto para os crentes que estão andando nesses caminhos. Seja hipócrita, você é um crente fingido, você está atuando, você é um falso. Porque isso contraria toda a lógica bíblica do Senhor que morreu para purificar pecados, daquele que morreu para que a gente não fosse condenado no juízo de Deus. E nós agora, então, nos colocamos na posição de Deus de condenar e de lançar as pessoas no inferno. Por vaidade. Jesus, ele vai ensinar a forma da correção que é aceitável diante de Deus. Existe sim um julgamento, mas não é um julgamento de divisão, não é um julgamento condenatório, mas é a exposição das atitudes erradas para que elas sejam corrigidas. Jesus vai dizer no versículo 5, tire primeiro a trave do seu olho. Veja que ele não está dizendo que é absoluto, você não pode fazer isso, você pode corrigir. Contanto que primeiro você tire a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Porque aquele que tirou a trave do seu próprio olho, os seus pecados, as suas vaidades, ele não vai se colocar agora em posição de superioridade com seu irmão. Ele não vai fazer uma comparação de eu sou mais santo. Porque se ele fizer isso, ele ainda está com trave no olho. Aquele que passou, que passa por diversas lutas contra o pecado, esse começa a estar apto a ajudar os irmãos em suas fraquezas também. Porque a igreja é isso, um suportando, um dando suporte ao outro. Portanto, essa é a fórmula do julgamento aceitável. Em primeiro lugar, esteja puro. Busque a pureza, busque a santidade. Tire a trave do seu olho, a viga, largue o pecado. Busque a justiça de Deus.
Busque o perdão de Deus. E quando você estiver imerso, inundado na graça de Deus, agora você vai poder olhar para o seu irmão, não com vaidade, mas com compaixão, com misericórdia. A verdadeira atitude daquele que conhece a lei de Deus, para que possa ajudar o seu irmão que está fraco. É só assim, é só então, depois de tirar de fato a trave do olho, que nós podemos enxergar verdadeiramente, pelos olhos da graça, pelos olhos da fé e do amor, a necessidade nossa e do próximo. É só então que nós teremos a santa disposição para ajudar o irmão. Não para condenar, não para dividir, mas para ajudar e juntá-lo ao povo. Aí não será mais um juízo temerário. Se isso acontece, não é mais um juízo temerário. Será então o que nós chamamos de a operação do amor na igreja. O amor que está lá, eu peço que você abra. Também já lemos muitas vezes esse texto, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. Esse, sem dúvida, é um dos textos mais lindos da Escritura. 1 Coríntios 13. Os versículos 4 a 7, diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse padrão de amor. Esse é o amor que é o vínculo da perfeição. É quando há o amor entre irmãos, baseado no amor divino, é que nós podemos ajudar os nossos irmãos, corrigir os nossos irmãos em suas fraquezas, sentir a dor deles, ter real compaixão, como o mestre nos ensina, que é lançar o nosso coração nas fraquezas, nas dores, nas necessidades do nosso irmão. A empatia bíblica, mas a gente só pode fazer isso se tivermos a intenção correta do coração. Se estivermos vivendo uma vida de santidade, de justiça, pautada na graça de Deus. É só com base no amor que podemos admoestar, fazer um julgamento de erros. Olha, isso aqui está errado, vamos corrigir. E se colocar como um agente de fortalecimento para o irmão. Esse é o juízo que não divide, mas que junta os irmãos em Cristo. Por fim, temos o julgamento santo, propriamente dito, no versículo 6, que devemos fazer. O ensino do discernimento para tomar tais decisões. É o discernimento bíblico e verdadeiro que nos vai fazer compreender, primeiro, se temos ou não uma trave em nossos olhos. Segundo, se estamos falando com irmãos para corrigi-los, ou se estamos falando com ímpios que devemos rejeitar. Como Paulo nos ensina a rejeitar muitos. O versículo 6 diz assim: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçarem vocês. Então, a verdade é que há um julgamento santo que nós podemos e devemos fazer. O Senhor Jesus não proíbe todos os julgamentos, mas o julgamento ímpio, aquele julgamento temerário que não visa o amor. Diferente desse juízo temerário que acontece no meio do povo de Deus, é aplicado aos irmãos, Jesus nos ensina a julgar corretamente o mundo nesse versículo. Talvez pela nossa distância, né, da cultura judaica, a gente lê esse versículo e não entenda corretamente o que Jesus quer dizer com essas palavras. Ele diz, olha, não dê aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos. Então, primeiro ele tem esses dois seres que são apresentados, né, cães e porcos.
Esses animais eram considerados impuros na cultura judaica. O judeu não podia comer porco. E provavelmente a maioria deles não tinha, como nós temos cachorros, né, os cães de estimação. Não fazia parte da cultura judaica. Porque eram animais que eram considerados cerimonialmente impuros e podia tornar os homens impuros para ir para o templo. E agora, o Senhor Jesus Cristo apresenta duas coisas de valor com duas coisas impuras. Ele diz, olha, existem coisas santas e existem pérolas, que são coisas valiosas. As coisas santas e as pérolas, que são as valiosas, pura e valiosa, não devem ser lançadas para aqueles que são impuros. Nem para os cães impuros, nem para os porcos também impuros. Há alguns que podiam até interpretar aqui como, quando fala das coisas santas, como uma figura de linguagem que Jesus usa para dizer, olha, aquele resto dos sacrifícios, né, que os sacerdotes comiam não deviam ser lançados aos cães, porque eram sacrifícios santos. Enfim, a interpretação continua sendo a mesma. De que existe um limite para a nossa pregação, para o nosso ensino, quando estamos falando com aqueles que são impuros, com aqueles blasfemadores, com os homens que esbravejam contra a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou esse limite. Está no capítulo 9 de Lucas, ele diz assim, você pode abrir capítulo 9 de Lucas, versículo 3. Está escrito, e disse-lhes, Jesus aqui dando a comissão daqueles homens que, seus discípulos, que iam pregar a muitos, os 70, comissão para que eles pregassem o evangelho mundo afora. E disse-lhes, não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Ou seja, existe um limite. Se eles não querem ouvir, se eles são blasfemadores, não entreguem as coisas santas para os que são cães. Não entreguem as coisas preciosas do reino de Deus para os porcos. Por quê? Essa é a atitude daqueles que rejeitam o evangelho, que rejeitam as boas obras de Deus. O conserto que o Senhor ensina os seus filhos a realizarem no meio do povo. Para que estes não as pisem com os pés, ou seja, os cães não as pisem com os pés. E aqueles, os segundos, os porcos, voltando-se, não estraçalhem vocês. Porque eles são incapazes de reconhecer o que é bom. Eles são incapazes de reconhecer o que é puro, o que é valioso. Se o Espírito não agir no coração deles. E voltando-se, eles vão destruir tudo que vem pela frente. Portanto, esse princípio deve ser seguido por nós. Você pregou o evangelho para uma pessoa. A pessoa ouviu, se interessou, pregue mais. Faça discípulos. Agora, se ela rejeitou, se ela for um blasfemador, um zombador, sacuda os pés, vire as costas. Tchau. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Não devemos lançar as coisas santas nem as pérolas. Isso é um julgamento que nós fazemos. Esse é um julgamento que Cristo nos ensina. Esse julgamento é feito com discernimento. O Senhor nos dá discernimento. Devemos buscar por meio da oração discernimento para poder julgar essas situações. Essas situações não são julgadas baseadas no que eu penso de mim como sendo mais santo ou menos santo, mas na atitude das pessoas quando confrontadas com a palavra de Deus. E muitas vezes podem haver cães e porcos dentro da igreja, infelizmente. Podem haver. Não é o ideal, não é para ser, mas pode haver. Então existe um limite, sim, para as nossas pregações. Existe um limite para as correções. A ponto de Paulo dizer, olha, vocês já falaram. Se não quiserem ouvir, a minha recomendação por carta, não é assim? Tessalonicenses 3, 2 Tessalonicenses, vire as costas e deixe lá para que eles sejam envergonhados. A gente vê como os apóstolos, os discípulos de Cristo aplicaram essa verdade.
O próprio Cristo aplicou essa verdade quando esteve diante de Pilatos, que começou a lhe perguntar coisas, e é dito que ele ficou calado, porque não valia a pena lançar pérola aos porcos. Em Atos, capítulo 13, eu peço que você abra a sua Bíblia, veremos a atitude dos discípulos ao fazerem isso também. Atos 13, a partir do versículo 44. Está escrito: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, aqueles que diziam ser servos de Deus, tá? Vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei vocês como luz dos gentios, a fim de que vocês sejam para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Ver como os próprios discípulos aplicaram esse ensino de Cristo. Em Tito, também vemos o mesmo ensino sendo aplicado. Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11, está escrito: evite a pessoa que provoca divisões. Depois de admoestá-la, corrigi-la, uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. Então, evite tais pessoas. Muito forte, né? Esse texto. Então, meus irmãos, esse é o ensino de Cristo. Nós não devemos fazer juízos temerários, mas devemos sim julgar causas. O próprio Senhor Jesus nos ensina que é com juízo e discernimento que nós reconhecemos os falsos mestres e os falsos profetas. Ele nos ensina que é pelos seus frutos que nós os conhecemos. Então uma coisa é o julgar condenatório, vaidoso, que não visa o amor e a glória de Deus. Outra coisa é o discernimento para saber aqueles que são realmente os servos e filhos de Deus em quem nós devemos compartilhar a nossa fé. Nós devemos ter esse discernimento, buscar a Deus em oração, pedindo a Ele e tendo sempre a palavra de Deus como nosso guia. O que é que nós concluímos com tudo isso? Nós concluímos que a nossa vida deve ser de busca de santidade. Cristo morreu na cruz em nosso lugar para que nós fôssemos santos. Para aquele que crê, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, devemos ter Ele como nosso Senhor e Salvador. Devemos nos abster dessas divisões necessárias, porque Ele não morreu só por mim, mas por muitos irmãos. Devemos zelar pelas coisas valiosas, pela santidade do reino de Deus, pelas preciosidades, as pérolas da palavra de Deus, e não descartá-las como se elas fossem nada. Devemos ter muito cuidado para não desperdiçá-la com os porcos. Agora, o texto nessa manhã nos ensina principalmente a não sermos hipócritas. Para não termos uma capa de santidade, como os fariseus diziam ter, fazendo julgamentos dos nossos irmãos para nos colocar em uma posição de superiores, quando por dentro estamos podres, quando tem traves empatando a nossa visão. Devemos buscar justiça, a santidade e a glória de Deus em tudo. A atitude do julgamento temerário, desse julgamento hipócrita, ele tem o mesmo efeito
É o mesmo padrão e efeito que Jesus ensina na oração dominical. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, assim? Como eu quero escapar do julgamento divino se eu tenho julgado os meus irmãos? É o mesmo efeito. É o mesmo efeito. Assim como devemos perdoar para ser perdoado, não devemos julgar temerariamente para não sermos julgados. Mas senão que tudo que façamos, até os santos julgamentos, que eles sejam feitos baseados na palavra de Deus, visando o melhor, o bem do nosso próximo. A glória de Deus em todas essas coisas. Devemos ter sempre isso em nossa mente. Que o Senhor Jesus ele aplique a sua palavra, suas orientações em nossos corações nessa manhã e que a gente leve elas para toda a nossa vida. Amém. Vamos nos colocar de pé e cantar um louvor.